Então, beleza. Começamos aqui a nossa aula, né? Eu estou gravando. E aí eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, pessoal. Lá no... Terminei o artigo, certo? Eu vou abrir aqui o artigo só para vocês verem. Esse artigo aqui, ele, né, como a gente vinha conversando, hoje tem 19 páginas, certo? E eu produzi esse documento para fazer um CRUD, né, com o SQLite, beleza? E aí a gente veio trabalhando nele aqui por diversas vezes, né? Diversas aulas, e aí eu produzindo, mexendo e tal, né? Fazendo cada operação e tudo mais, certo? Até a gente chegou aqui na lista, né? Quando listou os dados e tudo mais, certo? Mostrou o início, né? E a partir daqui, eu confeccionei o restante do artigo, criando a forma de alteração dos dados, certo? Na forma de alteração dos dados, eu propus, certo? Isso não era obrigado. Assim, eu podia ter duas telas, a tela de alterar e a tela de cadastro. Mas eu fiz uma proposta utilizando somente a tela de cadastro, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz isso. Aqui está descrito o que eu vou mostrar lá, certo? Eu cuidei em descrever cada item, né? Se você ler esse artigo, realmente você vai conseguir entender e visualizar isso de boa, certo? Então tá aí, ó, as partes do artigo, do arquivo que foram alteradas, beleza? Então aqui, ó, e aí ele finaliza. Então voltando aqui, ó, no nosso projeto, eu tenho, aqui no meu cadastro mudou, porque antes meu cadastro, ele só inseria, certo? Mas agora, esse cadastro, ao mesmo tempo, ele insere e altera, certo? A própria aplicação consegue perceber isso, beleza? Então, o que foi que aconteceu, né? Quais tipos de mudança aconteceram para isso ser válido, certo? Na verdade, eu fiz dois tipos de cadastro diferentes, e aí depois eu vou mostrar o outro para vocês, certo? Para poder fazer isso funcionar. Mas vamos lá. No nosso cadastro, né? Se a gente voltar aqui na aplicação, beleza? Eu tenho aqui o meu login, né? Que meu login está funcionando bem esdrúxulo, né? Sem senha, sem nada, só para eu entrar, certo? E aí eu vou no cadastre-se, certo? Aqui no cadastre-se eu tenho uma opção de colocar uma pessoa nova, né? Tem uma opção de listar alguém, certo? Ou tem uma opção de listar alguém, beleza? Então aqui na lista, ó, eu tenho algumas pessoas cadastradas, certo? Aqui na lista eu tenho algumas pessoas cadastradas, beleza? A gente viu até eu excluir alguém, né? Mas agora eu posso alterar alguma pessoa daqui, certo? Então, por exemplo, ó, eu vou voltar aqui, né? Vou cadastrar uma pessoa nova, que eu vou chamar aqui de, sei lá, de Maria, certo? Não sei nem se já tem Maria lá, mas beleza, vou chamar essa de Maria, certo? Vou jogar uma senha para ela qualquer aqui, e aí depois eu vou explicar o que aconteceu nas mudanças. E aí vou salvar o cadastro. Percebam, ó, esse cadastro aqui, ó, deu erro na alteração. Por quê? Porque eu mexi em alguma coisa que eu estava mexendo no artigo. Impossibilitou isso, certo? Então eu vou só recarregar essa aplicação novamente. Eu acho que tá como se tivesse... pronto, ó, agora deu certo, ó. Cadastro, né, ó. Registro inserido com sucesso. Ok. Eu vou na lista, ó. Atualizar que eu tinha mexido numa coisa antes no arquivo, aliás. Então, beleza, eu coloquei Maria bem aqui, ó. Certo? Coloquei Maria. Então, eu posso excluir o registro de Maria ou então vou alterar. Se eu clicar aqui em alterar, ó, ele vai me fazer a pergunta. Deseja alterar o registro de Maria? Eu digo sim. Quando eu digo sim, ó, ele traz Maria para cá de novo, ó. Certo? Com a sua senha e tal. Eu posso alterar, vou alterar só o nome de Maria mesmo. Vou chamar aqui de Maria, sei lá, Maria, certo? Maria Pereira. Então, eu vou salvar o cadastro, ó. Quando eu salvar o cadastro, ó, é uma alteração, ó. A própria aplicação, ó, se ligou que é uma alteração, certo? Dados alterados com sucesso. Ok. Se eu salvar o cadastro agora de novo, né? Ele já vai entender que eu estou incluindo, certo? Porque eu já alterei.
certo? Então, eu vou listar aqui, Professor, ó. Só um minuto, deixa eu terminar. Aí, olha só, tranquilo. Maria Pereira, ó. Alterei o cadastro de Maria Pereira, certo? Beleza? Pode perguntar. Beleza. Deu uma caidinha aqui, professor, mas deixa eu ver se eu entendi. O trabalho vai ser fazer isso aí que o senhor está mostrando, né? Não, de maneira nenhuma. Trabalho é outro, certo? Tá, graças a Deus. Eu Calma estou aí, vai. fechando. Ao longo das aulas, eu vinha trabalhando um CRUD, né? Nesse crude aí, Aí eu estou mostrando esse CRUD aí, que é a aplicação que eu disponibilizei com vocês, né? Assim, esse artigo aí faz toda essa aplicação aí que eu escrevi. E aí eu ia postar, Entendi. e as aulas gravadas também fazia passo por passo, certo? Certo, professor. Eu acabei de mostrar aqui. Então agora eu vou para o código explicar para vocês o que é que acontece a cada momento desse CRUD, certo? Ou seja, desse CRUD, dessa parte de alteração. Beleza. Quais os arquivos que participaram dessa alteração aí, certo? O meu lista que está aqui, ó, beleza? E o meu cadastro. Os dois que participaram. O meu lista e o meu cadastro. Beleza, né? O que aconteceu com o lista? Vocês notam lá no lista que o seguinte, ó. Quando eu estou na lista, ó, eu vou aqui para a lista, ó, e eu clico aqui, ó, em alterar, ele me faz uma pergunta, né, ó. Alterar, ó. Deseja alterar o registro de Ana Carla? Se eu disser sim, ele leva a Ana Carla lá para a tela de cadastro, né? Aqui, se eu salvar o cadastro de Ana Carla, ó, eu vou salvar, ó. Ele diz que os dados foram alterados com sucesso. Óbvio, eu não mudei nada, certo? Beleza? Então, tudo bem, né? Então, aonde é que isso tá, certo? Lá na minha lista, ó, quando a gente tá aqui, ó, né? Ele tá listando o ID e nome de cada um, não é isso? E a gente criou, ó, um botão alterar, que é justamente esse botão aqui, ó. Um botão alterar e um botão excluir, né? Aqui o ID e o nome da pessoa, né? Cada linha da minha lista, ó. Cada linha da minha lista. Então, cada linha da minha lista, né? Eu tenho uma view dessa, certo? Uma view dessa aqui, ó. Beleza? Tá aqui minha view, ó. Aqui é uma coluna e aqui é outra coluna, né? Aqui é uma coluna e aqui é outra coluna, beleza? Então, olha só. Aqui eu mostro o ID e o nome, ó. Por isso que o ID e o nome. Tô só recapitulando isso, ó. Sai aqui, ó, ID e nome, certo? E aqui embaixo eu, paralelamente, ó, dois botões, ó. O botão alterar e o botão excluir. Beleza? Deixa eu só abrir aqui. O botão alterar e o botão excluir, certo? No botão alterar, o botão excluir a gente já fez, né? Eu fiz uma aula aí com vocês. Inclusive, na aula mesmo eu fiz, porque era curto, né? O botão alterar, ó, foi que eu fiz, né? Lá na Action, né, quando eu chamo meu cadastro, eu passei 3 props. Aliás, 4 props. O nome da pessoa, que vinha no vetorzinho aqui, ó, esse nome, certo? A senha, né? Eu criei a props nome e botei o item.nome, ó, certo? Que é onde eu mostro na tela, né? Já que eu estava mostrando, ó, por exemplo, aqui em cima, ó, eu mostro o ID e o nome da pessoa, que é justamente isso aqui, ó. O ID e o nome da pessoa. Beleza? Então, olha só. Aqui eu pego essas informações. Quando eu for acionar o cadastro, eu estou mandando a props nome, senha, ID e estado. Esse estado aqui é o que vai me dizer, ó. Quando eu estou alterando, a variável estado, ó, vai com a palavra alterar, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. O ID, ó, leva o ID da pessoa. A senha vai na senha e o nome vai no nome. Então, quando eu aciono o cadastro a partir desse clique aqui, ó, do sim, certo? Ele me leva para lá, né, ó. Ele me leva para lá essas informações. E aí ele me chama o cadastro, certo? Aqui no cadastro, pessoal, vamos lá, por parte, certo? Aqui no cadastro, quando o cadastro chega, certo? Quando o cadastro chega aqui, ó, relaciona, né? Eu crio um hook, né? Que na verdade isso aqui é uma variável, né? ID, user, senha, repetir senha e estado. Meu estado, ó, quando eu crio aqui no cadastro pela primeira vez, ó, ele é criado com a palavra cadastro, certo?
Beleza? Então, se eu chamar só o cadastro, ó, se eu chamar o cadastro, por exemplo, quando eu estou aqui, ó, quando eu estou aqui no login, ó, eu chamei tantas vezes que ele vai... Pronto, quando eu estou aqui no login, ó, certo? Eu clicar aqui no cadastro, ó, você vê, ó, que vem tudo em branco, né? Então, ou seja, eu crio o cadastro pela primeira vez aqui, certo? Quando eu estou do login, que eu chamo o cadastro, ó, ele não manda nada. Então, minhas variáveis, ó, estão em branco. Só que o meu estado já começa com cadastro. Aí a gente vai já entender, certo? Aqui eu tenho uma função, que é a função useEffect, certo? Essa função aqui, pessoal, useEffect, ela funciona igual o componente didMountain, que eu mostrei lá quando eu usei componente de classe, né? O que é que ele faz? Quando minha tela de cadastro entra, eu pego e seto as variáveis que vêm de algum lugar. Por exemplo, lá na lista, ó, se a gente voltar aqui, eu mandei o nome, mandei a senha, mandei o ID e mandei o estado. Beleza. Quando eu acionei o cadastro, a partir da lista, né? Aí foi que ele fez aqui, ó. Lá no useEffect, ele faz setID. Aí ele pega a props ID, certo? A props nome e seta no user, no usuário, ó, que é esse usuário aqui, certo? Ele pega a props senha e seta na senha e pega a props estado, que vem de lá, com a palavra alterar e seta no estado. Então, ele estava com cadastro antes, muda aqui para estado, ou para alterar, certo? Beleza? Então, esse useEffects, ele funciona toda hora que essa tela é acionada. Aí você diz, ah, professor, mas não vai atrapalhar? Não, por quê? Porque ela é acionada no cadastro também. Se ela é acionada no cadastro também, essas variáveis aqui vão danificar. Não vão por quê? Porque lá no cadastro elas não existem ainda, elas não estão ainda criadas, porque elas são criadas lá na lista, certo? Então, quando eu estou no login, que eu clico lá em cadastro, né, para poder cadastrar uma pessoa nova, vocês podem olhar que elas entram em branco, né? Os campos lá estão em branco. Então, não tem valor nenhum. Então, essas variáveis aqui, elas não funcionaram, digamos assim. O useEffect funcionou, mas as variáveis não, certo? Esse useEffect aqui, ele funciona da seguinte maneira. Tudo que você colocar aqui dentro, ele vai ser executado. Toda hora que tiver uma alteração na janela, certo? Mas esse colchetezinho aqui, ó, impede que ele seja executado toda hora. Ele vai ser executado só a primeira vez que a tela é criada, certo? A tela é acionada, aliás. Beleza? Quando eu abro a tela. Naquele momento que eu abro a tela. Aí esse useEffect é acionado, ou seja, ele executa essas 4 linhas aqui e para, certo? Então, para que serve isso? Serve para você inicializar a tela. Ah, eu quero já começar com um valor lá, vem um valor da outra tela, como por exemplo, quando a gente clicou lá em alterar, ele pega o nome e o ID, aliás, pega o nome e a senha e joga na tela, né? Ele joga na tela por quê? Porque nesse momento, ó, o nome e a senha, eu estou povoando aqui, ó, os dois hooks, ó, user e senha, ó, tá aqui, ó, certo? Eu faço um set user, e aí ele aciona o user, e um set senha, certo? Então, aí ele coloca na senha. Beleza. Obviamente, né, aonde ela está aparecendo, ó, no default value, ó, do nome, e no default value da senha, ó, ela aparece, certo? Se eu escrever lá, eu estou alterando aqui o set senha também e o set user, ó. Por isso que eu posso apagar e escrever outra coisa, certo? Beleza? Tudo bem. E aí? E quando isso funcionar, o que é que acontece? Aí, ó, lá, outra alteração que aconteceu foi que antes, no botão de salvar cadastro, ó, certo? Eu estava chamando diretamente esse método aqui, ó, que era o método inserir dado. E estava passando o user e a senha lá, não era isso? Ele inseriu os dados. Só que agora eu tenho 2 métodos, o insere dado e o altera dado, certo? Para inserir, eu só preciso do nome e da senha, porque é um novo. Mas para alterar, eu preciso do ID, do nome e da senha, certo? São justamente essas variáveis que estão nos hooks, né? Elas já foram povoadas aqui, ó. Se elas vêm da alteração, ó, elas estão aqui no ID, no nome, na senha e no estado, certo? Lá da alteração, ó, essas informações, eles vêm da lista, certo? Quando eu clico lá, na lista aqui, ó,
Porque quando eu digo sim aqui, ó, ele faz um actions, cadastro e manda essas props. Aí eu chego no cadastro, ó, no use effect lá no cadastro e pego essas props, certo? Então, olha só aqui, ó. Quando eu uso, né, quando eu aciono o use effect, né, ele povoa minhas props. Aliás, meus states, né, que é o state user, o state senha, e o state estado e o state ID, certo? Beleza, quando ele vem de lá, da lista. Tranquilo? Aí o que é que vai acontecer quando eu clico no botão agora? Eu criei um método salvar, ó, e eu passo só o estado. Certo? Esse método salvar vai salvar alguma coisa, e eu passo o estado. Por quê? Porque nesse método salvar, ó, o que é que vai acontecer? Eu criei, e aí olha só, viu pessoal, tem uma observaçãozinha que eu faço já, ó. Eu criei esse método aqui dentro do meu componente de função, ó. Por quê? Porque ele precisava olhar para os states, ó, certo? Ele precisava olhar para os states, tudo bem? Então era por isso, certo? Se eu criasse esse método aqui fora, ó, ele não olhava para os states, porque os states foram criados aqui dentro, certo? Então eles estão dentro desse ambiente, eles não estão globais, beleza? Então voltando aqui, ó, quando eu chamo salvar, eu passo o estado. Aí ele pergunta, o estado é cadastro? Se o estado for cadastro, ele chama o método insere dado, passa o usuário e a senha. Se não, ele chama, se não for cadastro, só pode ser alterar. A gente só trabalha com esses dois valores, então nem testei. Ele chama o altera dado, certo? Passa o ID, o usuário e a senha, certo? Esse insere dado e o altera dado manda as informações lá para o DB, né? Para elas serem salvas. E aí eu devolvo, ó, o estado de cadastro ao meu estado, né? A minha variável estado, ó, ela volta a ser cadastro, certo? Porque se eu for gravar novamente, ele vai ser, ele já volta a ser cadastro, certo? Se eu quiser alterar novamente, eu tenho que ir lá na lista, buscar, trazer a alteração novamente. Ou seja, quando eu fui na lista, que eu peguei a informação e pedi para alterar, e ele trouxe para o cadastro, eu alterei e salvei, eu fechei o ciclo, certo? O ciclo da alteração acaba ali. Ele já vira cadastro, beleza? E aí eu poderia também, nessa história aqui, ó, limpar o meu user e o meu ID, né? Para poder... E para garantir isso, eu podia também chamar a lista para ele ver, certo? Mas beleza. Então, olha só. Quando eu chamo insere dado, ou altera dado, né? O que é que vai acontecer aqui? Esses métodos, eles estão aqui fora, pessoal, ó. Insere dado, e a gente já conhece, né? E o altera dado. Ou seja, quando eu passo o usuário e a senha, ele inicializa, né, o DB, né, vê se já criou, se não criou, ele cria, e aí eu crio uma variável, né, let, porque é uma variável local, certo? Só funciona aqui dentro, com dois parâmetros, ó. Ou seja, aqui é um array, né, com duas posições. A posição nome cliente e a posição senha cliente. E aí eu passo o nome e a senha, certo? E aí eu chamo o add cliente. Lá ele vai fazer o insert desse cliente. Esse add cliente aqui, ó, ele é aqui no DB, ó, .js, né? E ele faz o insert, ó, certo? E o outro é o update cliente, ó, que ele chama embaixo, que ele faz um update, ó. Beleza? Ele vai fazer um update, certo? Do cliente. Tranquilo? E eu passo o nome, passo a senha e passo o ID, certo? Que é o nome, ó, ele vai substituir nessa interrogação, a senha aqui e o ID aqui. Nessa sequência, nome, senha e ID, certo? Aí aqui, primeiro nome, depois senha, depois ID. Ele observa a sequência. Beleza? Então, voltando aqui no cadastro, né? Quando eu clico, né, em salvar, ele entende pelo estado, ó, ele entende pelo estado, aqui no salvar, ó, se eu quero cadastrar ou se eu quero alterar, certo? Por que que eu fiz isso? Para a gente não ter dois arquivos iguais, um que altera e um que cadastra, certo? Só por isso, beleza? Mais intuitivo, certo? Então, com isso, a gente fecha nosso CRUD, né? Eu posso, na nossa aplicação aqui, ó, eu posso inserir um novo, certo? Na lista aqui, ó, por exemplo, sei lá, eu vou aqui excluir, né, ó, eu posso excluir, certo, ó, e uma alteraçãozinha que eu fiz, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, cliente excluído com sucesso, ó, ele já está sumindo
aqui, ó, se eu pegar esse outro aqui, ó, vou excluir, ó, né? Aqui, ó, certo? E aí ele vai, certo? Vai excluindo, beleza? Esse último aí não excluiu, não. Depois eu vou ver o que foi isso. Mas já eu mostro para vocês, só para fechar aqui o ciclo, certo? Então, ó, cadastrar um novo, né? Sei lá, Chico, boa, certo? A gente está salvando o cadastro, certo? Ah, tá na alteração. Beleza. É só mudar, limpar a variável direitinho, que eu não limpei. Cadastrei, né, ó. Listei, né, ó. Chico Buarque já deve estar por aqui, tá aqui, ó. Vou alterar Chico Buarque. Sim. Ele volta para cá. E Holanda, certo, ó. Salvar de novo, certo? Alterado, né? Agora eu vou botar aqui, ó. Marisa Monte, certo? Vou salvar o cadastro, ó. Ó, já tá inserindo, ó. Ele já mudou a variável, certo? Beleza? E aí, eu listo, né, ó. Tá listando, ó, certo? E aí você pode excluir e eu vou excluir, certo, ó. Tranquilo? E aí a gente fecha nosso crudo, certo? E aí eu concluí o artigo lá, fechando esse crude. Só para vocês verem uma coisa aqui, ó. Nesse CRUD, eu fiz o cadastro JS e aí eu criei outro cadastro aqui, ó, que é a mesma coisa, só que com componente de classe, certo? Eu fiz um com componente de classe, ó, em vez de componente de função. Qual é a diferença? A diferença é só que eu usei as props dentro do construtor, né? Ou seja, aliás, os IDs, ó, os states, aliás, a forma de criação dos states é diferente, né? Eu não tenho use effect, aqui eu tenho um componente de mountain para poder inicializar, ó. E a forma de inicializar os states, eu tenho que usar o this, né, ó. E especificar o state e passar o valor, beleza? Certo? O salvar funciona igual, ó. E aí eu passo os states, beleza? E aqui é tudo igual, ó. De salvar e tal. Então, tem esse outro arquivo aqui. Lá eu não coloquei esse arquivo, certo? Eu não coloquei esse arquivo dentro do artigo, certo? Eu coloquei só esse aqui, que é o de componente de função. Como a gente já vinha trabalhando muitas vezes com componente de função. Mas aqui eu mostro uma possibilidade diferente de você trabalhar com a mesma coisa, certo? Então, eu tenho uma forma de fazer usando componente de classe, certo? E eu tenho uma forma de fazer usando componente de função, certo? E aí, quem quiser fazer de um ou fazer do outro, né, vai ficar gravado no vídeo, né, e vocês podem ver aqui, ó, eu tô rolando aqui, porque aí vocês podem ir dando pausa no vídeo, né, ó, e verificar isso aqui, certo? Se bem que esse código tá todo lá no... E aqui também, ó, a mesma coisa, ó. A parte de CSS é a mesma coisa, não muda, certo? Não muda, né, até aqui, ó, não muda nada. Beleza? Então tá aí, ó, os dois com componentes, certo? Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês, e aí eu vou parar aqui, eu vou inicializar outra aplicação, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Eu vou parar aqui essa aplicação. Professor, boa noite. O senhor teria como mostrar o index? O index não mudou nada. Do nada, né? Não. O index não mudou nada, não mexi no index. Certo? O index é só isso, ó. Não, beleza, tranquilo, obrigado. Beleza? Então, olha só aqui, ó. Eu vou parar aqui ela, certo? Na verdade, eu já parei. Vou mudar aqui de aplicação. Tem uma aplicação chamada App MySQL, certo? MySQL, acho que é essa, isso mesmo. Vou rodar ela aqui para mostrar uma coisa que eu fiz para vocês. E aí, eu vou construir um artigo em cima disso, certo? Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu criei uma conexão muito simples, certo? Muito simples, de um banco de dados externo, certo? Ou seja, a gente, SQLite é um banco de dados local, né? Está dentro da aplicação, mas
eu estou trabalhando agora com um cliente-servidor, ou seja, estou mandando informação para a nuvem, certo? Nessa aplicação, eu estou mandando informação para a nuvem. De certa forma, ela é até é mais simples do que fazer com SQLite, certo? Vocês vão ver aí, na hora que a aplicação startar aqui, terminar de startar, eu usei, assim, quase essa mesma cara, só que só uma telinha com um campo, certo? Só uma telinha com um campo e pronto. Ele não inicializou porque é porque eu tenho que parar tudo. Inicializar tudo. Certo? Enquanto ele vai inicializando aí, eu vou mostrando para vocês qual é o princípio disso tudo, certo? Primeira coisa, pessoal, a gente, quando trabalha com banco de dados externo, a gente trabalha com uma coisa chamada de web service, certo? Ou seja, uma API remota, né, que faz isso para mim. Tranquilo? Então, olha só. Tá dando pau aí, não sei de quê. Entendi, caramba. Eu acho que eu entendi. Meu champ que eu não... Uma das coisas, né? Então, olha só. Essa aplicação aqui é uma aplicação muito simples e ele está trabalhando com API, certo? Ou seja, React Native, e aí eu vou, no artigo, eu vou fazer um desenho disso aí, beleza? No artigo eu vou fazer um desenho disso aí. A ideia é que a gente consiga trabalhar em cima disso. Ainda dá tempo de trabalhar em cima disso, até porque na próxima semana a gente tem aula. Enquanto vocês fazem o trabalho, eu posso mostrar isso para vocês tranquilo, certo? Então, olha só. O React Native, ele manda as informações para o PHP, certo? O PHP é quem vai fazer o insert, fazer o update, fazer o delete e listar, certo? O que é que está acontecendo? Quem é que vai fazer esse intermédio? Quem é que vai entender essa conversa entre React Native e PHP? Ou seja, com quem é que o PHP fala que consegue entender o React e com quem é que o React fala que o PHP consegue entender? É com o JSON, certo? Lá no início do semestre, quando a gente ainda estava presencial em sala de aula, eu falei para vocês sobre o JSON, né? Que era um modelo de array, né? Todo em string, certo? Que ele possibilita que a gente possa trabalhar com isso. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, no nossos slides, ó, eu vou voltar aqui um pouquinho para trás. Aqui eu falo de JSON, ó, certo? JSON são parecidos com os objetos literais. Os objetos literais são esses objetos aqui, ó. Um objeto literal, não é isso? Ó? Onde eu crio um objeto, que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Esse objeto literal aqui, ó, lá no cadastro, ó, isso aqui é um objeto literal, ó. Certo? Eu crio, ó, e passo informações para ele, ó. Você pode olhar que ele tem o mesmo comportamento, ó. E como eu falei para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Né? Então aqui eu passo. O JSON, né? Ele também certo? Muito parecido, só que ele é todo string, ó. Você vê que o campo dele aqui é string, ó, tudo entre aspas, ó. Ele vai todo entre aspas, certo? Por quê? Porque ele vai ser codificado para um determinado valor e decodificado para um determinado valor, quando necessário, que é o que a gente vai entender agora, quando minha aplicação resolver rodar. Mesmo que ela não rode, dá para mostrar para vocês, certo? Porque eu falar tudo, estava sem querer falar tudo, mas tudo bem. Está rodando, mas ele não inicializa, não dá o start. Vou tentar de novo aqui. Novamente, tentar de novo. Vamos ver aqui. Vou parar ela aqui. Eu vou repetir mais que é o
quis instalar ela aqui, certo? Para limpar o cache. Tá certo agora. Beleza, vamos ver se dá certo agora. Aí o que eu fiz aqui, ó. Isso aqui eu posso passar para vocês, certo? Aqui dentro do champ, ó, ou do amp, caso que vocês tenham aí, né, ó. Aqui no HTDocs, tem um aqui, ó, chamado, eu criei uma parte chamada app MySQL, certo? Esse app MySQL tem um arquivo chamado conexão.php, ele vai ter vários, certo? Ele vai ter o insert, vai ter o delete, vai ter o update. Aqui eu fiz só o insert, para mostrar para vocês qual era o princípio. Primeiro eu tenho uma conexão aqui, ó, que eu vou definir algumas constantes, né? Isso aqui é PHP, né, ó. Localhost, root, né? Eu não tenho senha no meu MySQL, e aqui eu passo o meu banco. Eu criei um banco chamado DB App MySQL, certo? E aqui eu crio uma conexão com esse banco. Beleza? Ó, eu crio uma variável aqui e ela recebe um new PDO, porque PDO é uma classe, né? Uma classe de conexão. E aí eu passo aqui o meu host, ó, que é essa aqui, ó. Eu passo o user, certo? Ó. Beleza? E passo a senha. Beleza? Tranquilo? E aí eu passo minha base de dados todo bonitinho aí para poder a gente conectar. E aí eu conecto, né? Aqui na minha conexão. No meu insert aqui, ó, eu tenho aqui, ó. Primeira coisa, eu vou receber os dados que vem do JSON, certo? Que quando eu acionar o PHP lá que vocês vão ver aqui essa informação. Então, olha só, eu tenho uma variável que vai receber o file get contents, ou seja, ele vai pegar os arquivos que está contido no input, ou seja, numa entrada PHP, que é justamente o meu post, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Ele recebe os dados que vêm via JSON e armazena nessa variável. Então, o que é que eu faço? O PHP, ele tem uma função que é o JSON decode, ou seja, eu vou decodificar esse JSON aqui, ó, e eu vou passar a variável aqui true, para ele poder decodificar, certo? E armazenar o meu objeto. Esse meu objeto aqui, ó, por sua vez, quando ele receber as informações, ele recebe uma informação via post. E aí eu acesso o objeto e pego o nome. Esse nome eu armazeno numa variável e levo lá para o insert, ó. Né? Vou levar para o insert. Através de quê? Esse objeto aqui, ó, eu crio um statement, né? Passo PDO, prepare SQL e passo para o parâmetro, ó. Que parâmetro é esse aqui, ó? Esse parâmetro aqui, ó, é justamente esse, ó. Eu vou passar o nome que veio de lá, certo? Então eu faço, ó, insert into cliente nome e passo o parâmetro. Esse parâmetro aqui justamente já está com a variável aqui, ó. E aí depois eu executo, certo? E aí eu pergunto, minha execução vai dar um resultado positivo ou negativo. E aí eu armazeno em result. Se o resultado foi positivo, ou seja, se result igual a true, certo? Eu gravo uma mensagem, ó, registro inserido com sucesso, e converto de novo essa mensagem para JSON. JSON encode, né? Aqui, ó, e faço um actual JSON. Quando eu faço um actual JSON no meu arquivo, ele devolve lá meu arquivo, né, essa mensagenzinha lá para o meu Android, certo? Aliás, para o meu Android, na verdade para o meu React, né? Para o meu JavaScript lá, que a gente vai chegar nesse código agora, beleza? E agora eu vou só mostrar para vocês o banco de dados, certo? Estou só mostrando para vocês agora aqui o banco de dados, o PHP mais de mim. Então tá aqui, ó, eu criei o BD, certo? Deixa eu ver aqui, BD. Tá aqui, ó, BD, né, ó, DB, aliás, né, ó, app, MySQL, ó. Dentro dele, ó, eu tenho uma tabela chamada cliente, ó, certo? Eu tô com 3 registros aqui porque eu fiz uns testezinhos aí para poder deixar funcionando, certo? E aí eu tenho 3 registros, beleza? Então, esse negócio funciona, para eu mostrar funcionando para vocês. Beleza, deu certo, ó. Funcionou, era só cache mesmo, certo? Então aqui, ó, por exemplo, agora eu vou no código, ó. No código dele aqui, eu vou fechar isso tudo aqui, e vou chamar fechar aqui o app base,
Pronto, vou deixar só esse app.mysql aqui, que eu mexi só no app aqui, ó. Olha só que interessante, eu mexi só no app, eu só tenho um index, né, que chama meu app, certo? Por isso que minha aplicação, ela é só isso, ó. Um botãozinho gravar e um campinho de texto para eu ficar jogando texto lá dentro. Um botão, ó, aqui o campinho de texto, aqui, ó, né, com um hook, né, nome, certo? E aí a gente vai alimentar esse nome aqui. E o botãozinho para mandar gravar, né? Quando eu mando gravar, eu chamo o método insert, que é esse método aqui, ó, insert, certo? Eu tenho um método chamado insert bem aqui. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui para não ficar um em cima do outro. Beleza? Ó, eu tenho um método insert aqui, ó. Então aqui eu criei um hook nome, né? E um set nome para poder alimentar o nome e ele começa vazio. Beleza. Então, por isso que acontece que eu consigo digitar aqui, ó. Consegui digitar aqui, sei lá, Maria, opa, digitar, ou é por causa da cor? Eu acho que é por causa da cor. Mexi em alguma cor na cor lá, ó. Está funcionando, beleza. Já eu vejo isso, certo? Está vendo aí, ó. É só por causa da cor. Aí olha só aqui, ó. Eu tenho o meu hook, certo? E tenho o meu insert, beleza? Como é que funciona o meu insert? Isso aqui tá a mágica, beleza? Só nisso aqui tá a nossa mágica, ó. Por isso que eu digo, a responsabilidade de fazer a gravação é da API, não é da nossa aplicação, certo? O React envia os dados para o PHP, e o PHP se preocupa em inserir. A divisão dessas tarefas é bem mais eficaz, certo? E a interceptação dos dados é mais difícil. Então, olha só aqui, o que é que eu faço? O meu fact, ele se comporta da seguinte maneira. Eu tenho algumas posições. Primeira posição, eu tenho que dizer qual é a URL. Tá aqui, ó. Certo? No meu fact, eu tenho que dizer qual é a URL. Para onde é que eu vou enviar essa informação? Então, ó, eu estou enviando para esse IP, que é o IP do meu computador, certo? No caso de vocês, vocês vão trocar o IP. Aqui, ó, o app.mysql, que é aquela pasta que está lá dentro do htdocs, e aí para o arquivo insert.php. Eu vou mandar as informações para cá, certo? Beleza. Aí, vírgula. Aí, quando eu abro a chave, é porque agora eu vou, ó, abrir e fechar aqui, e eu vou passar um conjunto de dados. Primeiro, qual é o primeiro dado? O método. Toda vida que você vai gravar um arquivo, você vai dizer se é via, ou você vai enviar um arquivo para um arquivo PHP, por exemplo, você vai ter que dizer se é via post ou se é via get, certo? No nosso caso, a gente quer enviar informações via post porque a gente quer que elas vão encapsuladas, certo? Que elas vão encapsuladas. Então, aqui eu passo o método post, ó, certo? Headers são os cabeçalhos, ou seja, a forma de como essas informações vão. Então, ó, que tipo de informação eu estou manipulando? Informação com JSON. Uma aplicação com JSON, certo? Certo? Nos dados, ó. E o content type é a forma de escrita também JSON. Beleza? Então, aqui eu digo para onde vai, qual é o método, certo? E a permissão. Aqui é uma espécie de permissão de forma de envio de formulário, certo? Por exemplo, eu estou enviando um formulário, então eu tenho que dizer qual é a forma de envio do formulário, que é via JSON. Beleza? Aí depois, ó, eu encerro aqui, ó, esse segundo parâmetro com a vírgula, ó. E aí eu começo o corpo. Quem é o corpo? O corpo vai ser justamente os dados que eu quero enviar. E aí eu pego um JSON, ó, vou transformar em JSON, o stringify, certo? E aí eu passo um JSON chamado nome, por isso que lá no PHP, olha só que interessante, ó. Lá no PHP eu pego aqui o objeto nome, ó. Porque eu estou passando aqui, ó, o meu JSON com nome, certo? E aí eu passo o nome. Quem é esse nome aqui? É o meu hook, ó. Que eu criei aqui, ó, e obviamente ele tá... É o meu hook, certo? Beleza? Tranquilo? Então tá aí, ó. É o meu hook. Aí olha só. Quando ele passa, né? Aí eu termino aqui, ó. Então, ó, then, né? Então, response. Certo? E aí eu envio, né, um response.json. Certo?
nesse acontecimento aqui, ó, vem uma resposta, né? Beleza? Vem uma resposta. Se minha resposta tiver positiva, ela vai ser acionada nesse segundo DEN. Se minha resposta veio positiva, ela vem para cá, certo? Se não, ó, ela vem para o CAT, ou seja, o CAT é justamente uma exceção que acontece, e ela traz um erro, certo? E aí eu mostro a mensagem de alerta. Aqui, ó, erro, né, e mostro qual foi o erro, obviamente, certo? Então, aqui, ó, esse response.json, o que é que acontece com ele? Ele vai trazer aquela mensagem lá que deu certo, ó. Essa mensagenzinha que está lá no insert, ó, bem aqui, ó. Quando ele faz um actual JSON, quem recebe aqui, ó, é esse response.json, certo? Essa informação. E aí eu passo ela aqui, ó. Então, olha só aqui, ó. Eu tô com... Deixa eu ver aqui se eu boto. Pronto. Maria Bethânia. Certo, ó. Inserindo, ó, registro inserido com sucesso, que é justamente aquela frasezinha bem aqui, ó. Registro inserido com sucesso, ó. Ele passou na mensagem, ó, e deu certo lá a inserção do registro, né, ó. Aí eu dou ok, certo? Obviamente a gente não tem como ver ainda, mas eu tenho como ver aqui no banco de dados se deu certo, ó. Aqui eu só vou dar um clique aqui na tabela, ó, e aí ele já me mostra, ó. O quarto aqui, ó, Maria Bethânia, certo? Então, com isso, pessoal, a gente consegue também trabalhar com banco de dados externo, certo? Ou seja, um banco de dados cliente-servidor. O que é que eu vou fazer? Né? A gente vai trabalhar isso aqui nas próximas aulas. Amanhã eu quero dar uma trabalhada com isso aqui também com vocês. Eu vou tentar amanhã, eu vou tentar dar uma trabalhada no artigo, certo? Porque isso aqui é mais simples. Porque o que a gente vai fazer é só os arquivos PHP. Esses arquivos PHP eu já vou deixar pronto para vocês, porque não interessa para nós fazer arquivo PHP. Eu já dei a cadeira de PHP lá atrás, certo? Então, esses arquivos aqui de PHP, eu já vou mandar pronto para vocês, certo? O que a gente vai construir é o React Native para acessar esses arquivos, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui, né? O que vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer, nem vai, nem tanto, é a lista, certo? Então, eu vou criar um CRUDzinho só com esse nome aí, para a gente ver como é que faz, porque você pode gravar qualquer coisa, né? Grava nome, grava senha, grava o que for, certo? Grava, sei lá, CPF, data, RG, você pode gravar tudo, certo? Então, se gravou uma coisa, grava 10. Beleza? Então, eu vou fazer um CRUD bem simples para a gente terminar, né? Até porque a gente não tem mais muito tempo. Na próxima semana já é a V2, né? E a gente não tem mais muito tempo. Beleza? E para vocês começarem a fazer o trabalho, né? Em cima. Quem quiser já usar isso aí também pode, certo? Não tem problema, né? Vou fazer o trabalho usando banco de dados externo. Fica à vontade, não tem problema não, certo? Eu vou fazer o arquivo lá do artigo voltado para isso. O meu artigo no início, ele vai ter o mesmo princípio daquele, certo? No início, aquela parte igual para você colocar o router flux, instalar aquelas coisas todas. Depois é que a gente vai direcionar para fazer esse CRUDzinho aí. Eu vou fazer ele de forma mais simples para poder escrever rápido, certo? E aí, por fim, né, no OnPress, eu só faço acionar o insert, ó. Porque quando eu aciono o insert, né, ele faz toda essa parafernália aqui, ó, dentro do insert, não é isso? E pega, obviamente, quando ele vai montar o corpo aqui da mensagem com JSON, ele pega o nome que eu digitei, ó, lá no campo, beleza? Passa para o JSON envia o JSON, né, como resposta, né, solicitando uma resposta, na verdade, não é isso? O meu arquivo PHP, ó, aqui, faz a conexão com o banco de dados, pega as informações que veio no PHP, certo? Ó, armazena no JSON, decodifica, armazena o nome que veio de lá na variável, faz o insert, aliás, prepara o insert, né? Aqui ele prepara o insert, certo? Eu passo os parâmetros, executo a query, né, o SQL, por exemplo, e aí ele executa esse insert aqui. Nesse momento aqui é que acontece a gravação no banco de dados, é nesse momento aqui, certo? Se essa gravação deu certo, essa mensagem vem de um jeito, se não, vem de outro, ou seja, ou vem true ou vem falso, né? E aí eu respondo aqui, ó. Se foi true, eu pego uma mensagem e digo, registro inserido com sucesso. E aí eu mostro o JSON encode, né, ó. Eu pego, codifico de novo para JSON essa mensagem, ou seja, por que eu codifico de novo para JSON? Porque o React
não entende PHP, mas entende JSON. O PHP não entende React, mas entende JSON, certo? Então, JSON é como se fosse uma língua comum entre duas pessoas que falam ela para poder se entender. Um cara que fala português e outro que fala francês é o cara que fala React e PHP. E os dois falando inglês, eles conseguem conversar através do inglês, que é o JSON, certo? E aí, quando eu faço um echo JSON, ele devolve para o response aqui, ó, minha mensagem. E aí eu jogo essa mensagem aqui, se ela veio positiva. Se não, ele vem com um erro aqui e eu mostro o erro qual foi. Beleza? E aí a gente tem uma conexão externa com a base de dados. Muito simples, eu fiz de forma bem simples para a gente entender rápido, certo? E aí depois a gente vai melhorar isso. A ideia é essa, né? Amanhã a gente tem aula, se Deus quiser. Né? Eu já falo mais um pouco sobre isso. Tranquilo? Professor, só falando um pouco em relação à V2, o senhor Pronto, já... agora deixa eu parar a gravação aqui, para não ficar muito longa. Beleza. Beleza.